Nós estamos vendo o 1 Reis, capítulo 19, que nós não podemos de maneira alguma desanimar, e às vezes deixamos o desânimo entrar. 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. A pessoa, quando está tomada pelo diabo, ela fica cega. Porque quando o Acabe, o marido dela, o rei, falou: olha, o Elias fez um desafio aos profetas de Baal, e disse que quem era o Deus verdadeiro, se era Baal, se era o Senhor, ia responder com fogo. Os profetas de Baal clamaram, não aconteceu nada. O Elias clamou e veio fogo. Aí ele mandou destruir os profetas de Baal. Quer dizer, opa, peraí, então o profeta, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, mas a pessoa está cega. É como os fariseus no dia de Jesus. O homem estava levando uma cama, indo para casa. Ei, hoje é sábado, não vai levar isso aí não. Ao homem que me curou, ele disse: levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. Quem foi o homem que te disse: levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa? Repararam? O que eles deveriam de perguntar? Curou? Curou de quê? O que você tinha? E ele diria: olha, há 38 anos, eu estava na beira do tanque, aquela tradição nossa, que tem um anjo que desce, não acontecia nada comigo. E aquele homem chegou e disse: ei, queres ficação? Quero. Então levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu me levantei e fiquei curado. Mas não querem saber, é como aí fora. Mesmo a pessoa ouvindo as coisas que acontecem nas igrejas, até mesmo na casa deles. Às vezes tem pessoa que é testemunha: ó, meu marido era um pinguço, minha mulher era pinguça, meu filho era assim, minha filha era assim, o fulano ficou curado. Mas a cegueira espiritual leva a pessoa a se levantar contra a obra de Deus, mesmo ela vendo isso. Mas nós não temos que discutir com as pessoas, nós temos que orar por elas, interceder por elas. O Elias, quando ouviu isso aqui, o que aconteceu? Qual é a reação dele? O que, vendo ele, Elias, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, porque ele passou por várias lutas. Hoje uma senhora, no culto das 9 horas, ela pediu para abençoar o aniversário dela de 64 anos. Mas a pessoa, todo mundo pediu aniversário, você foi abençoar, mas tinha um porquê. Ela disse: não era para estar aqui, eu tive 22 cirurgias, eu fiz 7 cateterismos, 3 anjo, que é pela virilha, cateterismo aqui, anjo é por aqui. Mas escutando, só disso. E agora, em dezembro, eu fiz safena, me abriu todo aqui. Quer dizer, não era para estar aqui, mas não está desanimada, estava lá, animada, entenda bem, né? Estava para cima, mesmo com vida, se vê que ela estava com vida. Não pode dizer, luta tem, mas nós não podemos perder a paz, e muito menos desejar a morte. Elias desejou a morte, mas nem a morte ele teve, porque ele foi arrebatado, nem a morte ele conheceu. Deus não quer que você peça a morte. Mas às vezes nós pedimos também, né? Ah, Senhor, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sim, Senhor, ele está com Cristo, eu quero muito estar contigo, mas sabe por quê? Aqui é fazer a tua obra, me fortaleça, me dê mais ânimo. E diz aí, a Bíblia diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Era muito desânimo, era muito abatimento mesmo que ele estava. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Nossa mensagem, a toda atenção. Levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É aqui a mensagem. Ouça o que Deus está falando: levanta-te, come, volta para a vida. Quer dizer, principalmente comer o pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Entenda? Não só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se alimente, você vai ganhar uma energia, vai ganhar a força de Deus. Pastor Jaime, é impossível uma pessoa caminhar 40 dias e 40 noites. Glória a Deus, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É isso que é bonito, você ver como é que Deus opera. O homem deu um testemunho lá do Aê Carvalho, aqui da Zona Leste de São Paulo.
câncer no estômago, tantas sessões de quimioterapia, tudo, ele fez uma só. Depois de novo o exame, o médico assim, rapaz, libera a quimioterapia para alguém que você não precisa não, seu estômago está curado, não tem câncer no seu estômago. Quer dizer, essas coisas que Deus opera, e Deus não deixou de operar, Deus não deixou de fazer maravilhas, nós temos que continuar crendo na palavra de Deus, nós temos que continuar crendo nesse Deus que faz o impossível se tornar possível. O segredo está aqui. O que, pastor Jai? Vamos para João capítulo 5. João capítulo 5. O versículo é o 25, João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem agora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Ué, como assim? Não está falando do juízo, da ressurreição dos mortos, não. Repare o que ele disse, em verdade vos digo, que vem agora, e agora é, agora. Entende? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são os mortos? O salário do pecado é a morte. Mas se a pessoa ouvir a voz de Deus, ela vai sair da morte. Lázaro estava morto há 4 dias. Tem gente que dá muitos anos no álcool, nas drogas, na prostituição, mas quando ouve a voz de Deus é diferente. A palavra de Deus entra no coração. Só ler isso aqui que está do lado, não vou tirar isso de você. É o capítulo 11, versículo 43. Diz assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Pronto, basta para nós. Aí muitos, por exemplo, os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Repare, tem um detalhe aqui, muitos não são todos. Mesmo vendo uma ressurreição de um morto de 4 dias, muitos não conseguiram crer, muitos não conseguiram receber Jesus na vida deles, mas muitos creram. Então é importante você ouvir a voz de Deus e sair de onde você está, porque se a pessoa está no erro, tem que ouvir a voz de Deus. Não adianta, eu posso falar com você, você pode falar com uma pessoa que bebe, que usa drogas, que faz aquilo, faz errado, você está errado, não faz isso. Se eu não conceder se eu não dar para ele a palavra de Deus, ele não vai se levantar. Só mesmo a palavra de Deus é que tira o homem dos mortos. Só a palavra de Deus é que levanta a pessoa dentre os mortos. Só a palavra de Deus. Repito, o salário do pecado é a morte. Mas aí tem um caso aqui que não é cura divina, mas é um chamado. É Mateus capítulo 9, versículo 9 também. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Esse homem, entenda, ele era o quê? Ele era um dos publicanos, porque ele era cobrador de impostos. A pessoa pode estar numa prática errada, mas se ela ouvir a voz de Deus, ela vai largar. Esse é o segredo. Nós não temos que dar para ninguém a outra coisa a não ser a palavra de Deus. O que o anjo levou? Levou o pão e a água, que ele é símbolo da palavra de Deus. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, ela recebe a vida de Deus nela. Efésios capítulo 5. Já trouxe matéria nova que eu não dei no outro culto. Isso aqui eu dei no culto anterior. Efésios capítulo 5, versículo 14. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem são os mortos? Estão separados de Deus. Eles fazem coisas, eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso na segunda parte, que eu estou continuando com vocês o que eu terminei no domingo passado, porque eu parei ali e depois eu vou dar mais hoje. Mas entenda bem, são aqueles que estão afastados de Deus. Eles fazem coisas que nós não devemos de fazer. Eles praticam coisas que são abominações diante dos olhos de Deus, mas para eles é a coisa mais normal. Que até se alguém ficar, mas aí, que é isso? Ué, por que você está espantando? Essa é a coisa mais comum. Hoje tem muito isso, tem mesmo. Tem muita coisa aí fora que no passado não se aceitava, mas hoje se aceita como uma coisa mais normal. E a igreja de Cristo, ela tem que tomar cuidado para ela não ficar entre os mortos.
aqueles que estão separados de Deus, aqueles que estão simplesmente vivendo uma vida longe da vida de Deus. Nós não podemos viver como eles. Paulo falou aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. O que ele diz? E não vos conformeis com este mundo, não fiquem conforme este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não temos que fazer isso. A mensagem que eu dei semana passada para vocês, que depois eu vou entrar um pouquinho mais nela, mas só um pouquinho só, já vou adiantar agora, é na segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 2, foi o Manassés, olha o que diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Quem são os gentios? Para Israel, era o povo fora de Israel, fora da lei de Moisés. Para nós, são as pessoas fora do Evangelho, fora da palavra de Deus. Elas fazem coisas que são abomináveis aos olhos dos homens, de Deus, mas para elas é normal. Normal, uma coisa normal. Vou falar uma coisa que é corriqueira, sem afrontar ninguém, sem fazer alusão a ninguém. O homem casa, descasa, quantas vezes quiser, não deu certo, acabou, tem validade. Não é assim. Isso aí é abominação aos olhos do Senhor. Tem certos tipos, entenda, de práticas lá fora, que você tem que tomar para falar, mas também não podemos ficar em cima do muro, não, que são pecaminosas, mas para eles são normais. Então, nós não podemos viver como eles. Aí Paulo diz assim: portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Nós temos que mostrar a diferença para eles. Temos que mostrar para eles que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas vamos ver na segunda parte, que não é só, entenda bem, mostrar que somos crentes, somos isso, somos aquilo. Não. Vamos mostrar que também nos dias da adversidade, nós temos uma confiança num Deus vivo. No dia da adversidade, nós não perdemos a paz, eu comento depois. Nós não entramos em desespero, mas remindo o tempo por quanto os dias são maus. Remir é trazer de volta. Sempre você volta, sentiu que agiu fora para não, Deus só tem misericórdia, não vou. Deixou um sentimento, você foi ferido, você foi humilhado, você foi prejudicado, e vem aquela raiva no coração. Não, Jesus, você volta rápido, não vou guardar isso não, que essa pessoa se arrependa, por mim ela está perdoada, você sempre faz daquilo. Agiu de uma forma fora da palavra, você volta rápido. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Lembra desse versículo? E não vos embriagueis com vinho. O vinho não é apenas a bebida da uva fermentada, não. São as coisas que embriagam, que estão aí fora. Entenda bem, e a ver, nós entramos e nos embriagamos, né? Política, por exemplo, como tem gente, né, que mata, discute aquilo, claro. Eu tenho o meu pensamento de acordo com a palavra de Deus, que tem coisas que eles fazem que são abomináveis. Eu não tenho que ter ódio deles, eu tenho que orar por eles. Eu não posso me embriagar com vinho, quer dizer, ficar nesse sentimento. Por favor, não estou falando alusão a ninguém, nem querendo julgar ninguém, não. Mas enquanto você encontra cristão cheio de ódio, cheio de ira, cheio de raiva, pastor Jair, nós temos que ter raiva das atitudes deles, não deles. É aquela máxima no Evangelho. Deus ama o pecador e odeia, somos nós. Então nós temos que odiar essas leis que aparecem, essas ideologias que surgem aí, mas não as pessoas. Não vamos nos embriagar, ficar aqui, não, porque eu odeio esse pessoal. Não. Você vai ver que então você nem conhece a Deus, porque a vontade de Deus é que todos eles sejam salvos. Deve ser a nossa vontade também, servir ao Senhor com alegria. Uma pessoa perguntou hoje ao missionário, fui eu que respondi no culto das 11 horas, eu faço essa parte. E a pessoa diz assim: missionário, como é que eu posso amar uma pessoa que me prejudicou? Como é que você consegue? Servindo a Deus. O que é servir a Deus? Obedecer a sua palavra. Lembra? Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Se ele diz: amai os vossos inimigos, vou amar. Se a Bíblia diz servir a Deus com alegria, eu vou orar pela pessoa, não vou ficar, Deus, só oro por essa pessoa que o Senhor manda, que por mim ela ia queimar no inferno. Não, eu vou orar com alegria. Deus, que ela seja salva, que ela te conheça, que ela conheça o teu amor, que ela conheça o teu poder, e você vai ver que é bom. Amém? Então nós aprendemos que o Manassés,
ele era filho de Ezequias, mas ele começou a fazer o que os gentios faziam, o que não devemos fazer. O que eles fazem é abominação aos olhos do Senhor, mas para eles é normal, não devemos fazer. Mas ele se afastou tanto que ele até praticou a feitiçaria de queimar seus filhos no vale de Inom pela colheita. E aí a Bíblia diz, e Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído dediando os filhos de Israel. Se afastaram tanto, irmão, que fizeram pior. Tem crente fazendo pior do que os incrédulos, coisa triste. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não deram ouvidos. Mas por quê? Eu tenho explicado. Porque quando a pessoa está bem, pastor, já acabei de fazer o exame, o check-up agora, está tudo certinho, tudo certinho. Olha, sou corretor, fiz uma venda, estou bem financeiramente. E ele acha que a espiritualidade dele, a santidade dele é medida pelos bens. Não. Entenda bem, é para a nossa comunhão com a palavra. E tem gente que acha que não. Não é comigo. Deus, do jeito que eu sou, Deus me entende, Deus me ouve, Deus me usa, coitado. Pelo que o Senhor trouxe, Deus permitiu sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Já ouviu alguém falar, a casa caiu. Vem, o inimigo vem. Matar, roubar e destruir. Veio com isso. E ele, angustiado, orou deveras ao seu Deus. Nós podemos, andando com Deus, nós podemos passar por lutas, nós podemos passar por batalhas, mas não ficamos angustiados. Porque na angústia nós clamamos a Deus. Ele me invocará. Eu estarei com ele na angústia. Deus está comigo. Você não perde a paz. Você não perde. Você pode estar enfrentando, como essa senhora, 22 cirurgias, 7 cateterismos, 3 anjos, não sei, mas ela continua crendo que Deus é com ela. A pessoa não perde a paz. Ele é problema familiar, às vezes financeiro, mas não perde a paz. Ele não estava angustiado. Aí orou deveras ao seu Deus. E humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E foi aqui que nós começamos na semana passada, no último culto, durante o dia, eu não falei hoje, mas aqui não tinha falado. Nós temos que conhecer quem é Deus. É conhecendo Deus. Ele conheceu quem? O Deus misericordioso. Neemias é um pouquinho na frente. Depois é o segundo livro na frente aí. Esdras, depois Neemias. O capítulo é o 9, versículo 31. Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Deus nunca desiste de você, irmão. Nunca desiste do homem. Ele pode ter se afastado muito, mas a hora que ele se humilhar, clamar, Deus vai atender. Ele é Deus misericordioso. Eu tenho explicado que Deus espera pela pessoa até a hora da morte. Um homem me contou do interior. O irmão dele conhecia Cristo, mas se desviou, viveu uma vida de crime, foi preso e tudo. E quando ele saiu, um dia ele está na porta de casa, chegar lá um adversário dele, mataram. E ele ficou triste. Ele falou assim, poxa, pastor, meu irmão morreu, não estava na igreja, não sei com o senhor. Isso não quer dizer nada, ele pode ter voltado para Deus. Tempo depois eu encontrei com ele e me deu uma notícia. Pastor Jaime, não sabe o que o senhor falou? Quando falou aquilo foi verdade. Minha irmã falou, quanto a respeito do fulano, fica tranquilo que essa semana eu conversei com ele, nós oramos juntos e ele tinha se reconciliado com Deus. Deus esperou e permitiu, quer dizer, ele morreu, né? O corpo foi ferido pelas balas lá, mas foi salvo. O pastor Jaime foi salvo? Foi. Tem gente, teve um caso, aí eu não sei se isso aconteceu, eu falei só para ele, que pode acontecer. Era um outro também, que o irmão via na vida do crime, e trocando tiro lá com seus adversários, acabou morrendo também. E ele muito diz, pastor Jaime, morreu no crime, morreu naquilo. Esse amigo, vem cá, você falou de Jesus para ele? Falei, você não crê na Bíblia? Você não cercava ele com fé? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Não estou dizendo o que aconteceu, mas naquela hora ali, que ele está trocando tiro, ele disse, Jesus, meu irmão falou tanto do Senhor, me salva, agora tem misericórdia, pum, veio a bala e ele matou. E ele foi salvo? Foi. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E não tem gente que a gente acha que foi para o Beleléu, foi para o céu. Por isso que nós temos que falar de Jesus. A semente fica plantada, a semente fica guardada. E a pessoa na hora da agonia. Quem não lembra, você lembra do filme Deus Não Está Morto? Quem assistiu o filme? Se nós tínhamos um dia assiste, é maravilhoso, o número 1 que eu estou falando. Ele morreu, entenda bem, na hora, estava ali,
o pastor estava na frente dele. São tantas coisas, entenda bem, que nós podemos falar. Então, esse homem, ele conheceu Deus, o Deus misericordioso. Mas no Novo Testamento fala uma coisa mais forte ainda. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. 1 de João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Eu odeio aquela pessoa. Você não conhece Deus ainda. Porque você não está no meu lugar. Eu contei da senhora que deu testemunho exatamente essa semana falando disso. Eu dei essa palavra, ela disse, pastor Gema, cheguei na igreja cheio de ódio, separação, uma ação de coisa, brincada, cheio de ódio. Você falou exatamente assim, olha, você tem que parar com esse negócio, esse ódio está prejudicando você, está separando você de Deus. Aí eu falei pensando comigo, ele não está no meu lugar, mas pastor, foi incrível. Eu acabei de falar, você falou exatamente isso. Eu falo, né? Eu falei assim, você diz, pastor Gema, você fala isso que não está no meu lugar, nem você no meu. Eu disse, rapaz, eu também tenho lutas, também sou ofendido. Então, eu sou ser humano também, mas não posso guardar. Por quê? Porque eu conheço a Deus. Diga, Deus, o Senhor quer salvar essa pessoa que me odeia, essa pessoa que se levanta contra mim, então o Senhor tem misericórdia dela. É esse amor que nós temos que ter. Lembra que eu perguntei? Que a pessoa perguntou, como eu posso amar a pessoa que me prejudicou? Obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus mandou. Isso que é amar a Deus. Amar a Deus é guardar seus mandamentos, guardar a sua palavra. E a pessoa tem que orar pela pessoa que o persegue e a maltrata. Mateus 5,44. Não caia na cilada do diabo. Não caia. Deus é amor. Então, mas tudo isso nós vimos. Agora, a matéria nova que eu trouxe hoje é Êxodo, capítulo 6. Versículo 3. Antes de ler o Êxodo, desculpe, tá? Deixa eu repetir para quem não viu ainda. O Gênesis 17, porque nós conhecemos que Deus é misericordioso, amor, mas Ele é poderoso. Diz assim, sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Basta para nós. Agora pode ir para o Êxodo 6,3. Por quê? Porque o Manassés conheceu o Deus misericordioso, mas o Deus poderoso, porque ele estava onde? Quem lembra? Ele estava nas mãos do exército do rei da Síria, que era o reino daquela época poderoso, podendo comparado hoje aos Estados Unidos aí, mas ele foi lá, operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz, Isaías 43, 13, antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que escape das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então ninguém impede, não agiu. Aí nós vamos ver a segunda parte agora, Êxodo 6, 3, eu apareci a Abraão, e a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui perfeitamente conhecido. Como assim? Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, porque todos eles conheceram o Deus poderoso, o Deus misericordioso, mas nós temos algo mais. O que nós temos a mais do que eles? Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 15. 8,15. Porque não recebestes, entenda, o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, papai. Abba quer dizer pai, papai duas vezes, papai é essa liberdade. Nós temos uma coisa que eles não tinham no passado, porque por mais, entenda bem, que a pessoa tem uma amizade com a outra, o filho é filho. Filho tem liberdade que outros não têm. Eu estava contando, por exemplo, missionário, uma autoridade, tudo, mas eu vejo os filhos, mas tem um filho, eu falei que tem um filho dele, eu gosto de brincar com ele, chega assim, vai dar um beijo na cabeça, é o segundo mais novo, que é o Marcos, ele gosta de fazer isso aí, mas é uma liberdade de quê? De filho, não é verdade? Eu falei que filha, então, quem tem filha, sabe, filha não é brincadeira, filha gosta de mandar no pai, não é verdade? Mocinho, o senhor já fez isso, mocinho, o senhor já fez aquilo, gosta de fazer, mas até uma coisa que até o pai gosta, né, que é o cuidado que tem, que é normal, mas o que é liberdade de filhos, e eles não tiveram essa liberdade, nós temos, e nós temos essa convicção no 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, não é pelo exame de DNA não, porque pelo exame de DNA, a pessoa tem convicção, aquele cara é meu pai. Até brinquei, sem querer bagunçar com alguém, julgar alguém. Mas geralmente a pessoa pede DNA de pai rico, não é verdade?
Se o pai é pobre, a pessoa assim, não, esse cara é meu pai nada, porque pai é quem me criou. Não, fui criado, minha mãe foi meu pai, foi minha mãe, né? Dizer agora de pai, não. Mas se o pai tiver, uma grana, ele vai querer, não, eu sou filho dele, eu tenho direito àquela herança. Aí, apesar dele ter feito tanta coisa, mas o dinheiro dele eu vou querer, porque o dinheiro dele é o meu dinheiro, a pessoa tem aquilo. Mas nós temos pela convicção que o Espírito Santo dá. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Vamos ver isso aqui. Você conhece bem, João 16:13. João 16:13. Diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Já cansamos de repetir aqui. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor Deus nos guia em toda a palavra, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, por quê? Porque ele nos guia em toda a verdade. Qual é a verdade? João 1:12. João capítulo 1, versículo 12. Ele diz, mas a todos, quem viveu uma vida promíscua, devassa, religiosa, incrédula, o que for, criminosa, o que for, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, eles não tiveram isso, porque eles não conheciam o nome do Senhor Jesus, não conheciam a palavra de Deus como nós a conhecemos. Então nós recebemos Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Quando você crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, que você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o inferno e a morte, e você diz para ele, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. O Espírito Santo passa a mostrar ao seu espírito que você é filho de Deus. Então, eles conheceram o Deus Todo-Poderoso, eles conheceram o Deus Misericordioso, nós também o conhecemos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Misericordioso, mas nós o conhecemos como nosso Pai. Nós temos esse privilégio, nós temos essa garantia que somos filhos simplesmente por causa de quê? Porque recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Versículo que eu não dei durante o dia, Gálatas 4:6, terminando, tá? Gálatas, capítulo 4, depois de Coríntios é Gálatas, tem duas cartas aos Coríntios, depois Gálatas, 6:4. 6:4 inverte, desculpa, é 4:6, eu olhei rápido aqui, 4:6, tá? 4:6. Mas, vindo a plenitude dos tempos, que não foi de Abraão, Isaac e Jacó, foi com Jesus, que bonito, né? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmão, o filho adotado na nossa lei, ele tem o mesmo direito do filho natural. Tem, nós também temos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o quê? O Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus.